Olá, pessoal! Artista do corpo, cantora, sapateadora, educadora do movimento e terapeuta sonora são algumas das facetas da nossa convidada de hoje. Conversamos sobre dança, música, literatura e maternidade com Yara Schmidt. O seu livro, Reverbera Som, Caminhos Possíveis para a Afinação da Escuta do Corpo, foi o foco do conteúdo. Permeado por uma caminhada repleta de saberes e fazeres da arte, ampliando uma conversa sobre o corpo, som e educação, revisitando sua trajetória enquanto artista e educadora e também sua pesquisa de mestrado. Vamos conferir esse conteúdo cheio de sensibilidade. Eu sou Ariadne Amâncio e esse é o Cultura em Casa. Yara Schmidt, em primeiro lugar, é um ser humano. Ser humano, nascida aqui na cidade de Berlândia. Sou artista desde que eu me entendo por gente, filha da Fernanda Bevilacqua, artista resistente aqui em Uberlândia também. Sou mãe e acho que a maternidade ela mudou quem eu sou há 5 anos, quase 6. E se hoje eu trabalho com o que eu trabalho, enquanto artista do corpo e do som, essa maternidade tem muito a ver com isso também. Essa busca por caminhos possíveis para a afinação da escuta do corpo, ela nasceu também com a minha trajetória e ela se afinou e se refinou com a minha estreia na maternidade também. Eu sinto que, em primeiro lugar, a minha mãe, um grande exemplo de arte. É alguém que respira arte, que respira educação, que segue estudando, que segue se transformando, se reinventando. Acho que o meu primeiro grande exemplo, a minha primeira grande inspiração é ela. Hoje, talvez, a minha segunda grande inspiração é o meu filho, porque é ele quem faz com que eu ressignifique a caminhada que eu já tive até hoje, né? Eu não tenho problema em falar a minha idade, então eu estou com quase 35 anos e eu sinto que eu comecei muito cedo, em função do trabalho, né, com a minha mãe e do meu desejo, do meu impulso de criar também e de também ser educadora, porque eu acho que você me pergunta quem eu sou alguém que sou movida pelo encontro. Então isso aqui que a gente está fazendo é parte dessa trajetória, parte dessa caminhada. E não só artista, né? Não só definir as inspirações numa única caixinha ou quem eu sou numa única caixinha, mas ampliar, né? Trazer a linha do horizonte como lugar para eu olhar, para eu mirar, né? A utopia, né? Aquela coisa da gente olhar sempre para frente e continuar caminhando. E eu acho que o fato de ser mineira, o fato de ser sagitariana, de querer ver a vida acontecendo em vários lugares e de falar, vamos, vamos. E então sair e ir buscando e conhecendo não só sobre educação em dança, não só sobre educação em arte, mas também como é que a voz, né, como é que a Yara cantora, ela aparece nisso e como é que essa voz se torna algo entre dar voz ao corpo e encontrar o corpo da voz. Então, quantas cantoras, quantas pessoas da música também não foram grandes inspirações no meu caminhar, na minha trajetória, artistas mineiros. A minha mãe, que apesar de ter uma trajetória mais pontuada na dança, ela cresceu no meio da música, ela tocava piano, ela toca violão, então as minhas primeiras notas musicais foi cantando ao lado dela também. Então eu sinto que a inspiração, ela é algo
como isso que a gente faz ela é esse ar. A inspiração, ela está em qualquer lugar, porque eu estou inspirando e expirando o tempo todo. Então é possível ampliar o olhar, a escuta para esses todos sentidos, né? Que não são só 5, talvez sejam 6, e que aí eu vou me nutrindo de cada encontro, eu vou me nutrindo de cada inspiração, de todo esse ar que entra, e num momento desse tão propício, né? Onde o ar está meio faltando, né? Onde buscar, onde continuar buscando, né? Essas inspirações, eu sinto que a inspiração ela infla, né? A gente preenche os pulmões de ar, aí eu sustento, e aí nessa sustentação eu também vou encontrando quem eu sou com o outro, né? E me vejo refletida, né? No outro e vice-versa. Eu acho que seria injusto, talvez, pontuar mais pessoas além dessas 2 pessoas que eu trago em específico, porque a inspiração, ela acontece a todo momento, de fato. Acho ótimo você trazer esse gancho dessa coisa da prática para a escrita, porque essa foi uma grande questão para mim. Tudo isso começou quando eu saí de Uberlândia pela primeira vez para viver em outro lugar, e eu decidi que eu ia morar na França. Eu fui finalizar meus estudos lá e entrei no mestrado, e era um mestrado de artes da cena. E ali, em função da prática, porque eu cheguei lá e eu dava aulas de sapateado lá em Lyon, na França, na região de Rhône-Alpes, e ali eu me deparei com corpos que eram muito diferentes de todos os corpos que eu já tinha visto, que eu já tinha experimentado, que eu já tinha vivenciado. E aí ficou aquela, sabe, um comichão, alguém me cutucando. É como se eu fosse cutucada o tempo todo. E eu precisava entender se o problema, né, na minha ingenuidade, se o problema, entre muitas e muitas aspas, porque não é um problema, mas se o problema estava na técnica, se o problema estava na forma de transmitir, e aí transmitir, essa é uma palavra que eu tenho revisitado muito, porque eu acho que conhecimento não se transmite, né? E viva Paulo Freire, que está aí para falar sobre isso para a gente. Mas sobre essa comunicação, e aí numa outra língua, numa outra cultura, em outros corpos. Então essa prática, ela foi me instigando a criar material, porque dentro do sapateado, que é uma dança originalmente reconhecida pelos Estados Unidos, né? Então na América do Norte, então o sapateado americano ele foi instaurado, né, como uma dança norte-americana através, né, dos Estados Unidos, mas é uma dança de infinitas influências e inspirações. Como é que eu podia questionar um pouquinho dessa dança que não tinha material literário para que eu pudesse me basear? Então eu estava mesmo partindo desse corpo, da minha experiência enquanto educadora. E lá atrás, né, então isso foi eu defendi a dissertação de mestrado em junho de 2013. Então lá atrás, tem 8 anos isso, né? Então lá atrás, o meu grande questionamento era o sapateado americano,
questionamentos possíveis sobre o corpo desse sapateador e dessa sapateadora. Porque eu queria entender aonde estava tão rígido. Era a cultura brasileira que faz com que os corpos dos brasileiros sejam um pouco mais fluidos? Ou não? Mas eu sinto hoje que eu ainda estava muito presa, eu queria muito uma resposta. Eu precisava muito de algo que me trouxesse uma resposta, não diria pronta, mas assim, uma resposta. Um retorno, alguma coisa que falasse, que me comprovasse ali. E aí a maturidade vai mostrando pra gente que não é bem assim que funciona, né? E quando eu defendi essa dissertação lá na França, eu escrevi em francês, eu defendi em francês e logo em seguida eu voltei para o Brasil. E aí eu voltei para a prática. E aí eu queria praticar, eu queria dar aula, eu queria compartilhar tudo que eu tinha aprendido, eu queria dançar muito, 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 muito. E aí veio a maternidade, que veio falar, peraí, vamos recalcular essa rota? Quando eu chego, né, quando eu me vejo ali, precisando de distanciar um pouco dessa prática, né, que veio muito logo depois que eu voltei da França, a maternidade ela me faz recalcular a rota e me faz voltar para um momento talvez mais introspectivo. E aí eu entendi que pausa é movimento. A pausa na música, por exemplo, ela é música. O silêncio, né, não haveria som se não houvesse o silêncio. Então, eu sinto que essa pausa, ela deu tempo de maturar muita coisa internamente. Então, revisitar depois de 8 anos essa dissertação de mestrado, porque sim, eu fiquei, desde que eu voltei da França, eu não voltei no material escrito, eu queria na prática, né? E aí eu fui fazer esse resgate da escrita, né? Então, da Yara escritora, dessa estreia oficial, né? Desse livro digital, através da Lei Aldir Blanc, que veio e eu estava num momento onde eu tinha perdido meu pai, que é uma grande referência na minha vida, que sempre me deu muito apoio, se não fosse por ele eu nem teria ido para a França, então foi uma espécie de resgate multidimensional. Eu fui linkando várias linhas de tempo mesmo da minha vida, né? Dessas rotas. E ali eu falei, esse é o momento para eu resgatar esse estudo. E nesse resgate eu percebi que eu não podia ignorar esses 8 anos de distância entre a defesa da dissertação para o que eu sou hoje, para artista, para terapeuta sonora que eu me tornei, para o quanto a voz tomou um lugar de importância e de protagonismo dentro do meu trabalho, inclusive no trabalho do movimento. E é por isso que o livro chama Reverbera Som, Caminhos Possíveis para a Afinação da Escuta do Corpo. É porque eu fui encontrando em mim, através do som, e o sapateado nada mais é do que uma dança sonora, e aí eu fui entender o porquê da minha conexão tão profunda com o sapateado, porque eu fiz outras danças, a minha formação é composta de outras danças, né? de outras linguagens, mas o sapateado sempre ficou muito marcante. E essa questão da musicalidade, né, do som, é que me traz
misturinha, é uma alquimia corpóreo-sonora. O Reverberação, o livro, ele é um reflexo do que eu faço hoje, de como eu fui afinando a escuta para entender o corpo de cada um, que não era a técnica, que a questão não estava na técnica, a questão está em como eu deixo livre para que o outro entenda como é que é o corpo dele, porque a minha escuta não é igual à sua. Antes da gente escrever, a gente tem que escutar. A gente precisa silenciar, aprender a cultivar esse silêncio, para escutar, para deixar decantar e aí afinar a escuta para aquilo, para essa voz, porque a escrita é uma forma de voz, né? De colocar voz em alguma coisa. Então, afinar a escuta, buscar caminhos possíveis que não são os meus, que é individual, é muito singular. Então, buscar esses caminhos possíveis internamente, afinar essa escuta para ver o que o seu corpo quer falar, o que esse ser, além desse ser humano físico, mas o que esses corpos todos, que mensagem é essa, o que eu quero dizer, aonde eu quero, como que eu quero compartilhar aquilo que eu tenho, porque é uma partilha. Porque colocar um livro no mundo é fazer esse encontro com alguém que a gente não está presencialmente. No meu livro eu falo muitas vezes, olha, quando você terminar de ler, entre em contato comigo, me encontra, vamos conversar, eu quero saber como é que reverbera em você. Então, eu acho que esse é o lugar da gente trazer para a escrita, é trazer voz para aquilo que faz sentido para a gente, mas primeiro eu preciso entender qual é esse caminho que eu estou percorrendo enquanto artista, enquanto pessoa, para eu poder compartilhar essa arte, essa trajetória, enfim, essa ideia, né? Eu acho que é isso. Então, para quem quer me encontrar nas redes sociais, no Instagram, eu tô como @iara com i.schmidt, SCHMIDT. No Instagram, no Facebook, eu tô como Iara Fonseca Schmidt, porque aí tem o Fonseca. E tem o meu site, que é www.iaraschmidt.com. E é isso. Gratidão, um beijo. Obrigada a vocês que estão aqui me vendo. Se quiserem conversar comigo, saber do livro, saber que história é essa, por favor, entrem em contato comigo pelas redes e quem sabe a gente não se encontra presencialmente depois que isso tudo passar. Um grande beijo. Obrigada mais uma vez.